A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos falar aqui hoje sobre um assunto muito importante, que é a questão do dízimo, ou, em si, as contribuições no Novo Testamento. O que é que a Bíblia fala a respeito disso? Bem, eu vou ter uma liberdade muito grande para falar sobre isso, sem nenhuma ressalva, sem problema nenhum, uma vez que, embora eu pastoreie uma igreja, eu não recebo nenhum centavo da mesma. Então, eu não estou fazendo eu não vou fazer um estudo bíblico em defesa de causa própria, uma vez que eu não preciso fazer isso, né? Também não quero fazer um estudo a partir de um preconceito onde eu vou condenar os pastores que recebem. Não é esse o propósito. O propósito é edificar as vidas pela palavra de Deus. Então se prepare que você pode abrir sua Bíblia várias vezes para conferir os versos, para entender o texto e o contexto que está sendo dito ali. Muitas pessoas têm pegado os textos bíblicos recortados e isso tem causado grandes danos. Eu sei que esse vídeo de hoje é para mim um dos maiores desafios da minha vida em relação a explicar as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Uma vez que você tem milhares de pessoas na internet aí falando bem o que querem, o que não querem, e pessoas que muitas vezes sequer participam da vida da comunidade, da igreja em si, tá certo? Então uma coisa que nós precisamos guardar no nosso entendimento sobre os dízimos é o que tem Números 18, 21. Fala assim: eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério, pela obra que executam, o ministério da tenda da congregação. Tá certo? Então veja bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o dízimo, na lei de Moisés, ele foi dado aos levitas, ou seja, aos filhos de Levi, aos descendentes de Levi. Ouviu isso todo aí? Aos descendentes de Levi. A primeira menção de dízimo na Escritura nós temos em Abraão, né, Gênesis 14, onde Abraão, vindo de uma vitória, ele dá os dízimos a Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, tá certo? Depois, mais tarde, nós vemos Jacó também prometendo os dízimos de tudo ao Senhor, e aí, quando isso vem ser instituído na lei para o povo de Israel, Deus tinha o propósito de fazer todo Israel ser um reino de sacerdotes, tá certo? Só que nem todas as tribos estavam aptas para isso, porque durante o período que Deus estava falando com Moisés, né, os 10 mandamentos, você vai ver que o povo fez um bezerro de ouro, e aquele bezerrão foi um problema. E aí Moisés chega e fala assim: quem é do Senhor vem para cá. E o pessoal da tribo de Levi foi, né, e obedecer à voz do Senhor. Por isso Deus os escolheu para serem sacerdotes no meio de Israel, para serem os seus obreiros, ou seja, aqueles que executam o ministério, pelo ministério que eles exercem, são os obreiros dentro de Israel, eram os levitas. Mas o propósito inicial de Deus é que todo Israel fosse uma nação, um reino sacerdotal, ou seja, uma nação inteira que fossem sacerdotes para o mundo. E isso seria muito diferente, porque as nações levariam seus dízimos para Israel. Mas agora, como Israel precisava ser ensinado, Israel precisava ser corrigido, então Deus vai lá e começa o processo a partir de uma tribo que é Levi. Então, aos levitas foi dado os dízimos. Isso, Número 18, 21. Vou repetir. Depois eu vou ler isso mais à frente, tá ok? O que é a questão mais importante sobre esse estudo de hoje? A questão mais importante é porque ela esbarra em um conceito muito complicado hoje em dia, né? Se por um lado você tem um excesso, por outro temos também o mesmo excesso. Um excesso são a ganância de obreiros fraudulentos e que fazem negócio, como Paulo tinha dito, né, que aconteceria, que farão negócio de vós. Ou seja, pessoas que olham para cabeças de pessoas na igreja, obreiros, né, bispos que eram para estar edificando as pessoas, eles olham e vê nada mais, nada menos do que dinheiro. Só isso, mais nada. Então esses gananciosos, né, como a Bíblia diz, por causa deles, o evangelho seria blasfemado entre os povos, entre as pessoas, entre os gentios. E infelizmente, o que as pessoas dizem? Muitas vezes repetem um jargão que já ouvem há muito tempo, né? Começam a falar assim: ah, pastor é tudo ladrão, todo mundo que está na igreja é ladrão, etc e tal. Então isso por quê? Por causa das brechas que a qual não é surpresa para mim e também não deve ser surpresa para você, que a Bíblia já disse que isso iria acontecer, não é isso? Então eles acabam causando um dano muito grande. Por causa da ganância desses homens,
nós temos um outro extremo, um outro excesso do outro lado. É a turma que percebe isso, e aí isso é bom perceber, porém fecham-se de modo em que a avareza se torna a bandeira em que eles levantam. O que é ganância? É sempre querer mais, é querer muito, querer até o que não é seu. E o que é avareza? É o outro lado da mesma moeda, só que a avareza é não querer compartilhar, é ser, no popular aqui em Minas Gerais nós falamos ser pão duro, né? O que é pão duro? É uma pessoa mão fechada, mesquinho, avarento, né? Então a avareza gananciosa e a ganância são dois lados, duas faces de uma mesma moeda. Por quê? Se uma pessoa é avarenta, obviamente quando ela tiver oportunidade ela vai ser gananciosa. É por isso que Paulo fala que não pode separar para bispo alguém que seja avarento, ou seja, se esse homem não ajuda, ele vai querer receber demais, porque isso é fato, tá ok? Então, eu queria ler aqui antes de iniciarmos o debate sobre isso, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim: porque virá tempo, e chegou esse tempo, em que não suportarão a sã doutrina, não vão suportar, eles não vão querer ouvir, mas tendo comichão, ou seja, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças, seus desejos, vão querer mestres que falam o que eles querem. E isso nós temos dos dois lados, tanto dos lados gananciosos, quanto do lado dos avarentos. E desviarão os ouvidos da verdade, se voltando às fábulas. O que você mais vê na internet hoje em dia são canais que ensinam fábulas e estão crescendo vertiginosamente. Palavra é difícil, né? Para que falar isso, né? Mas tu, sê sóbrio, Paulo orientando Timóteo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Opa, Timóteo era um obreiro e tinha um ministério, mas não era da tribo de Levi? Ok, mas guarda isso. Eu queria que você entendesse uma coisa. Em Atos capítulo 1, verso 1 e 2, quando Lucas está escrevendo, ele fala assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, que é o livro de Lucas, o Evangelho, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos. Jesus deu mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos. Esses tais mandamentos que Jesus passou para os apóstolos é que nós devemos seguir. Amém? Isso vai ser chamado de doutrina dos apóstolos. Em Atos 2, verso 42, diz assim: e perseveravam, a igreja, né, na doutrina, no ensino dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha que coisa linda. A igreja seguia as orientações apostólicas. Tá? E aí nós vamos começar a trabalhar um ponto da ganância e da avareza. A primeira coisa que Pedro fala em 2 Pedro 2, verso 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos doutores. Aqueles que nós tínhamos lido, que Paulo fala que as pessoas teriam comichões nos ouvidos, coceira, e amontoariam para si esses lobos, né? Ele fala assim: que introduzirão encobertamente, debaixo dos panos, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, não são poucos, seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É por causa dos lobos que o caminho da verdade é blasfemado. E ainda fala assim, ó, deixa eu conferir um negócio aqui. Isso. E ainda diz assim: e por avareza farão negócio de vós. Você acha que algumas igrejas têm se tornado negócio? Eu concordo, mas Pedro já tinha avisado. Isso não é surpresa para nós. Farão negócio de vós com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Tá ok? Olha o que Paulo fala sobre a ganância e a avareza. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis, não tenha comunhão com aquele que, se dizendo irmão, ele fala que é crente, mas ele for devasso, avarento ou idólatra. Avareza e idolatria está bem conectado, vou mostrar agora. Não tenha comunhão com aquele que se diz irmão, não é um mundano, mas aquele não é a pessoa que não é convertida, mas é a pessoa que se diz irmão, mas é devasso, é promíscuo, né, imoral, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão,
ou roubador com tal, ainda nem comais. Ou seja, você não poderia nem participar da ceia com ele, nem ter comunhão com ele. Colossenses 3,5 vai explicar por que a avareza e idolatria estão conectados. Nós, às vezes, e eu vou colocar nós num pacote, não eu, a minha pessoa, mas os evangélicos de modo em geral, acusam muito a igreja católica de idolatria, né? Mas vamos ver um detalhe aqui. Colossenses 3,5. Mortificai, pois, os vossos membros, seu corpo, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, pornografia, essas coisas, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza, o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse amor ao dinheiro é o que tem desviado muitas pessoas da fé. Tanto pelo lado dos obreiros gananciosos, quanto da própria avareza que é alimentada por alguns falsos mestres no coração de alguns irmãos. E fazem com que eles percam totalmente o entendimento e entendam o valor de se contribuir para ajudar os seus irmãos. Mas também essa contribuição muitas vezes é muito mal distribuída. E nós vamos ver isso hoje. 1 Timóteo 3, verso 1. Paulo fala com Timóteo o seguinte: Timóteo, eu estou separando você para você separar bispos. A igreja primitiva não tinha pastores, etc. Um monte de coisa. Ela tinha só duas classes de obreiros, bispos e diáconos, e os seus cooperadores, né? Mas quando se fala de ministério, fala bispos e diáconos. Então ele diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, ser um bispo ou ministério, excelente obra, deseja. Isso é coisa boa. Você deseja? Tudo bem. Então vamos ver se você está dentro do critério. É isso que ele está dizendo. Alguém deseja o episcopado? Coisa boa. Convém, pois, ou seja, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, de uma só mulher. Ou seja, pelo meu entendimento, é que ele não deveria ser uma pessoa casado duas vezes, sabe, divorciado, recasado, etc. Por quê? Imagina, ontem mesmo eu fui dar um estudo, uma palestra, numa igreja de jovens, né? No culto de jovens. E naquele culto para jovens, né? Imagine eu sendo um divorciado, levando uma palavra de aconselhamento para casais. Não é uma coisa esquisita, né? Então vamos lá. Continuando. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. Olha aqui, ó, não cobiçoso de torpe ganância. Um dos critérios importantes para se separar um bispo, ele não pode ser ganancioso. Tá ok? Porque a Bíblia fala que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve o dinheiro ou a Deus. Não tem jeito. Se o bispo gosta de dinheiro, ele vai usar o nome de Deus para conquistar Mamon, que é o chamado Deus do dinheiro. Né? Jesus fala, você não pode servir a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Tá certo? Então ele fala que o bispo não pode ser cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. A moderação dele aqui está na área financeira. Não contencioso, pessoa que gosta de contenda, de briga, sabe? Não avarento. Para se separar um bispo, como eu sei se ele vai ser uma pessoa gananciosa? Se ele é uma pessoa, antes de ser bispo, se ele não ajuda, se ele não contribui, se ele não supre as necessidades dos santos, quando ele tiver poder como bispo, para poder ter acesso às finanças, meu irmão, pode ter certeza que ele vai causar muito dano, muito dano. E é o que nós temos visto, né? Então, um dos critérios que a Bíblia dá para você separar um obreiro, um bispo, um diácono, também, nós vamos ver aqui, é que ele não seja ganancioso, porque se ele for, você percebe isso pela avareza dele. A pessoa que nunca contribui, ele nunca ajuda, com certeza, quando ele tiver acesso ao dinheiro, ele vai querer tudo para ele, tá certo? E aí, falando sobre os diáconos, 1 Timóteo 3,8, continuação, né? Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos. Honestidade é princípio vital. Não de língua dobre, fala uma coisa e depois fala outra. Não. Palavra firme, seja sua palavra sim, sim, não, não. Não dado ao vinho. Não cobiçosos de torpe ganância. Olha, o mesmo critério. Por isso ele fala, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiro provados e sirvam os diáconos, se forem irrepreensíveis. Então, os mesmos critérios para o bispo é aplicado aos diáconos aqui. Tá certo?
Agora, você vê em Tito, capítulo 1, verso 7, Paulo fala a Tito, que ele tinha separado Tito para colocar bispos de cidade em cidade. Ele diz, porém é necessário que o bispo seja irrepreensível, e aí já não está falando com Timóteo, ele está repetindo para Tito, como despenseiro da casa de Deus. O que é a casa de Deus? A igreja. No Antigo Testamento, a casa de Deus era o templo, o tabernáculo, mas eram a sombra, eram figuras. Na nova aliança, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, somos nós, o corpo de Cristo. E aí, Paulo vai aplicar isso quando se fala de nós somos edificados como a morada de Deus no Espírito. Ou seja, a congregação dos santos. No Antigo Testamento, lá no deserto, aquele lá, né? No deserto você tinha a igreja no deserto, mas era uma figura, era uma sombra, né? Agora no Novo Testamento você tem a congregação, a palavra congregação lá é a mesma que Estevão usa para definir igreja, né? Em Atos 7 ele está falando igreja, ele fala eclesia em relação à congregação no deserto. Só que lá era sombra e hoje é realidade. Então ele fala assim, como o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, soberbo é uma pessoa, né, altiva, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, um bispo, um obreiro, um líder não pode ter amor ao dinheiro. E aqui nós vamos começar agora então o assunto de dízimos, porque esse tem sido o maior problema que nós temos visto ultimamente pelo mau uso daquilo que eles percebem sobre dízimo, né? E muitas pessoas têm se perdido e têm às vezes abandonado a fé por causa dessa falta de ter uma mente na palavra de Deus e compreender o que é que a Bíblia fala a respeito dessas coisas. Amém? O que acontece? O que acontece é que muitas vezes o pastor chega na frente da igreja e ele diz o seguinte, trazei, na hora das ofertas, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e etc e tal. E aí completa falando assim, que roubará o homem a Deus, né? Vocês têm me roubado no dízimo e nas ofertas. Fica uma coisa na mente da pessoa. Se eu não dou dízimo, eu estou roubando. Logo, a Bíblia fala que aqueles que roubam não herdarão o reino dos céus. Então, eu sou ladrão, estou perdido. Não é isso? E aí, muitas pessoas têm sido levadas na ignorância, a não compreender plenamente essas coisas. Porque fica na mente da pessoa, então eu sou dizimista, eu sou fiel. E aí tem uns que vai lá e pega um cartãozinho de dízimo e anota assim, fiel, sabe? A pessoa vai lá e coloca janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e vai colocando um carimbinho, fiel, 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 fiel. E a pessoa tem a falsa sensação de que por ele dizimar, ele está sendo fiel a Deus. Mas ele é adúltero, ele às vezes, não é todos, evidentemente, nós sabemos que tem muitos irmãos que são fiéis em Cristo na sua conduta. Mas eu estou dizendo que pessoas que às vezes dão dízimo, mas eles acham que são fiéis, mesmo vivendo no adultério, mesmo falando mentira, mesmo sendo pessoas que não pagam as suas contas, que tratam mal os seus filhos, esposa, pais, sabe? Não vivendo uma vida em amor e se consideram fiéis. Falam assim, mas eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu posso ter todos os defeitos que for, mas eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Ora, Deus tinha pedido para o povo de Israel para eles fazerem festas, para eles darem ofertas, para eles fazerem cantarem, isso fazia parte do louvor, da adoração, mas em determinados momentos Deus fala assim, olha, afasta de mim os seus cânticos, as suas festas solenes, eu tenho rejeitado, eu desprezo, eu odeio. Afasta essas músicas de mim. Deus não está dizendo o seguinte, que eu não quero que vocês façam isso, Deus está dizendo, eu quero que vocês façam isso com o coração reto. Ele fala que a justiça tem que estar no meio de vocês. Porque, afinal de contas, seria incoerente Deus pedir para fazer e depois condenar a prática deles. Não é o que eles faziam, mas era como eles faziam, como eles estavam fazendo aquilo, com o coração totalmente corrompido. E nós vimos muito isso hoje. Pessoas com o coração corrompido que têm disposição para tirar dinheiro do bolso, mas não têm disposição para mudar o seu caráter. E isso tem sido ensinado de maneira errada. Outras pessoas pegam esse texto de Malaquias e distorcem ele pior ainda também. E fala assim, olha, aqui está condenando aos pastores, aqui está falando aí com os sacerdotes que estavam roubando o templo. Não. Vamos ler? Malaquias capítulo 3, verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, Deus falando com o povo, e não guardastes os mandamentos que Deus tinha dado. Tornai-vos para mim, ou seja, convertei-vos,
E eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E quem nós temos que arrepender? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Quem? Aí ele vai falar. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Por quê? O que é maldição? É consequência da desobediência. Como se quebra a maldição? Obedecendo. Então, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação, a nação inteira, não eram os sacerdotes que eram culpados apenas. Toda a nação estava corrompida. Aí Deus fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, uma espécie de gasofilácio que tinha no templo. Vou pegar aqui, no início você tinha o tabernáculo, depois o templo de Salomão, a reforma do templo lá de Herodes, mas antes disso já não tinha Herodes ainda, né? Isso foi no tempo de Cristo. A reforma de Esdras e Neemias, né? Então, o que vai acontecer? Ele fala, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, isso levar isso ao templo, para que haja mantimento, manutenção, mantimento de comida, alimento na minha casa. Por que Deus fala que estava roubando dele? Porque Deus já tinha falado que os dízimos eram dos levitas. E ele fala assim, olha, Números 18, 21. Eis que os dízimos, eis que aos filhos de Levi, eu tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério, pela obra que eles fazem, pelo ministério que executam, ministério da tenda da congregação. Ou seja, se o povo não levasse os dízimos até o templo, os levitas, os sacerdotes passariam necessidade. E aí o que Jesus fala? Lembra? Fala assim, olha, apartai-vos de mim. Ele fala, por quê? Porque quando você deixou de fazer um dos meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então quando o povo deixava de fazer isso, levar os dízimos aos levitas, cumprindo a lei do Senhor, os levitas passariam aperto, porque eles não podiam ter outros comércios, fazer outras coisas, outras atividades. Então estavam roubando sim a Deus, porque eles eram servos de Deus, os levitas eram obreiros da casa do Senhor e estavam sendo roubados, mas por culpa de muitos deles também, porque não estavam instruindo o povo no caminho reto. Então o Senhor fala, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. O que é a janela do céu? As nuvens vão chover, porque o povo vivia na época de colheita, plantio e colheita. Então, as janelas do céu eram abertas, as chuvas vinham. Chuva representa prosperidade, porque uma vez que chove numa terra que necessita de chuva, para a semente brotar e eles terem riqueza, fartura, precisava abrir essa janela do céu. Tá certo? E não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher, ou seja, vai prosperar o povo de Israel. Ok. Dito isso, vem uma questão na mente de muitas pessoas quando ouvem os pastores dizer assim, alguns pastores, não quero colocar todos, dizer assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aí a pessoa fica assim, poxa vida, Malaquias 3,10, está escrito aonde? Antigo Testamento. A pessoa, a primeira coisa, ela pergunta um pastor, fala assim, por que a gente dá os dízimos? Aí ele fala, porque está na Bíblia. Aonde? Malaquias 3,10, certo? Ok, tá certo. E a pessoa fala assim, mas Malaquias não é Antigo Testamento? Porque quando alguém pergunta sobre o sábado, a resposta que ele recebe é a mesma. Nós não guardamos sábado, porque sábado é Antigo Testamento. Não é isso? Pelo menos isso é o que eu já ouvi. Nós não guardamos o sábado, porque sábado é Antigo Testamento. E nós damos o dízimo, porque está na Bíblia. Mas tem Malaquias. Né? E aí causa-se um conflito na mente da pessoa. E essa pessoa não tem resposta, o pastor não lhe responde. Às vezes, quando a pessoa insiste, ela fica chateada, porque a resposta que ele recebe não convence. É uma resposta tipo assim, olha, isso é pela fé, se você crê, se não crê, não crê, e fica por isso mesmo. E não é isso que a Bíblia fala que nós devemos ter resposta para responder aquele que nos questionar a respeito da nossa fé, da nossa esperança. Que você tem que estar apto, quando você é bispo, para responder, para usar as Escrituras. Você tem que estar apto para explicar o motivo do que você ensina, o que você ensina. Então, a pessoa dá um problema grave na mente dele, que ele fica assim, poxa vida, o sábado não guardamos porque é Antigo Testamento, mas os dízimos a gente tem que dar e é Antigo Testamento também. E ele fica sem resposta,
ele vai passar até, ele pode até continuar dizimando, ofertando, contribuindo, mas a Bíblia fala que Deus ama o que dá com alegria. E não tem como, irmão, você ter alegria sem entendimento. Você está entendendo? A Bíblia fala que nós precisamos ter inteligência espiritual. Né? Quando a Bíblia fala aquilo que não é por fé é pecado. Como é que eu vou fazer algo se eu nem entendi? Porque a fé não foi explicada. Quando o Filipe chega perto do eunuco, ele pergunta, e aí, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala assim, como eu entenderei se alguém não me ensinar? Você está entendendo? Se alguém não me explicar, como é que eu vou compreender? Então é necessário explicar as coisas, mas a verdade é que alguns pastores veem nisso uma resistência dessa pessoa contribuir, e a reação desses pastores, muitas vezes, não são todos, tá, irmão? Não quero condenar aqui pastores, não é esse o meu objetivo. A reação, muitas vezes, é de falar assim, ó, se você crê, se não crê, não crê, porque vê nessa pessoa uma certa oposição, mas essa pessoa está buscando uma verdade de coração, e precisa ser respondida, tá certo? Então, vamos lá. Eu queria dizer para vocês o seguinte, nós sabemos que os dízimos foram dados, além dos levitas, que é a prioridade são eles. Você vai ter também dízimos para ajudar os órfãos e as viúvas, os pobres, os estrangeiros, é isso que significa, os pobres necessitados. Se você olha para hoje as igrejas, muitas vezes a questão do dízimo é usada o seguinte, para que haja mantimento, tá certo? É para que os dízimos sejam usados para suprir as necessidades da obra de Deus. Mas aí é uma necessidade, às vezes, de tirar uma oferta, às vezes a igreja é até grande, precisa tirar oferta para missões. O que eles fazem? Ao invés de meter a mão no caixa onde foi colocados os tais dízimos e as ofertas, eles simplesmente pedem outra oferta para missões. Precisa ajudar algum irmão que está carente, eles pedem outra oferta, ou então uma cesta para ajudar o irmão que está carente, tendo esse dinheiro em caixa dos tais dízimos e ofertas. Ora, não está sendo aplicada de forma ilegítima essa lei? Será que isso não está sendo aplicado de uma maneira irregular? Será que isso faz parte da justiça de Deus? Não é? Então a pessoa começa a perceber que está tendo algo errado. Então ela não vai concordar, irmão. Isso é fato, ela não vai concordar. Mas agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre a nova aliança. Tá ok? Tiago capítulo 1, verso 26. Ninguém vai negar que isso aqui é importante para nós. A Bíblia não condena a religião. Tem gente que usa no sentido pejorativo, fala assim, você é um religioso. Não, a Bíblia condena a falsa religião. Então ele fala assim, Tiago 1, 26. Se alguém de vós acredita ser religioso e não refreia a sua língua, cuidado, principal coisa nossa, língua. Precisamos refrear, parar de repetir as coisas igual papagaio. Antes engana o seu coração. E a religião desse é vã. A religião desse é vã. Não é toda religião que é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta. Visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Para que visitar? Só para ver como é que está? Não, é para sustentar elas. As viúvas, os órfãos, né? E guardar-se da corrupção do mundo. Tem gente que tem disposição para dar dinheiro para ajudar órfão e viúva, mas não se preserva, não se santifica, não se guarda. Guardar da corrupção do mundo, o pecado, fugir do pecado. A religião de Deus está ligada a isso. Tanto em você preservar você mesmo, quanto cuidar do próximo. Não só de palavras, mas cuidar em atos. Filhinhos, fala assim, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Né? Não amei só de palavra e de língua, mas de obra e em verdade. É isso que está falando. Vamos continuar. Gálatas 6,10. Paulo fala, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente, há uma ordem de prioridade aos domésticos da fé. Há pessoas que têm o coração livre, a mão para abençoar, para ajudar, para contribuir, para ajudar pessoas de fora. Mas se for para ajudar as pessoas da própria congregação, eles não ajudam. E aí está quebrando a palavra de Deus. Você pode ajudar a todos, mas primeiro aos domésticos da fé. Existe um provérbio que ele é falso, que fala assim, faça o bem sem olhar a quem. A Bíblia não diz isso. Eu vou mostrar para você agora. Você não pode fazer o bem sem olhar a quem. Paulo fala, eu não estou agindo como se estivesse dando socos ao ar, dando um murro no vento. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho um porquê eu estou fazendo o que eu faço. Paulo tinha um propósito em tudo que ele fazia, e nós precisamos ter um propósito. Por que é que eu estou ajudando? Eu estou cumprindo a palavra de Jesus, mas eu tenho um objetivo. Eu não vou jogar
pérolas aos porcos. Tá ok? Eu não vou dar palavras ao vento. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses 3,10, olha o que Paulo fala. Porque ainda quando estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Irmão, você não pode ajudar quem não quer trabalhar. Eu vou dar uma pausa para não ficar, eu vou colocar um parênteses para não dar a impressão que eu estou falando algo errado. Paulo não falou para você não ajudar quem não pode trabalhar. Quem não pode, está acamado, por exemplo, está doente, não pode trabalhar, você deve ajudar. Quem está desempregado porque não tem emprego, você deve ajudar. Agora, quem não quer trabalhar, você não pode ajudar. Você vai estar financiando a vagabundagem. Deus não opera nisso. E se você ajudar, você está fazendo isso para Deus? Não, não, não. Por isso, não é fazer o bem sem olhar aqui. Você tem que olhar sim. Você tem que ver. Porque, irmãos, Deus não chamou a igreja para fazer ação social. Entenda bem. César faz o que César tem que fazer. Existem funções do Estado e função da igreja. Nós precisamos separar uma coisa da outra. Jesus não instituiu o comunismo no seio da igreja. O comunismo ele arranca de alguém e dá para o outro. Jesus falou que você precisa abrir o seu coração. É você que precisa fazer. Ninguém vai tomar de você. Jesus não era comunista. Tá certo? E as pessoas acham que sim, né? Agora, entenda bem. Guarde isso. Você não pode ajudar quem não quer trabalhar. Jesus Cristo ele ensina em Mateus 23, verso 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Qual era a hipocrisia deles? Ele diz: pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, 3 hortaliças pequenininhas. Eles eram detalhistas nos dízimos. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus não falou assim, olha, levitas, escribas e fariseus, hipócritas, não dê dízimo. Não é isso que ele falou ali, naquele contexto, ainda estávamos sob a antiga aliança, tá? Porque o Antigo Testamento só termina quando Jesus morre na cruz. Jesus viveu o tempo todo na antiga aliança. Isso está em Gálatas 4, verso 4. Né? Vai falar que Jesus foi nascido de mulher. Fala assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus viveu o tempo todo sob a lei, foi circuncidado ao 8º dia, como diz a lei. Jesus deu dízimos, Jesus fez, guardou o sábado, Jesus fez tudo o que a lei manda, porque se ele não fizesse, ele estaria quebrando o mandamento do Pai, portanto, ele não poderia ser considerado um cordeiro imaculado e teria cometido pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, a iniquidade, tá ok? Então Jesus deu os dízimos, por isso ele aponta o dedo para os fariseus e fala, vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo, né, da hortelã, do endro, do cominho, vocês fazem essas coisas que são fáceis, mas o principal da lei vocês não têm, juízo, misericórdia e fé. Eu vou mostrar para vocês um porquê que eles não tinham juízo, né? Por que eles não tinham misericórdia e fé? Vou explicar daqui a pouco. Então Jesus fala assim, vocês deviam fazer isso que vocês estão fazendo, ou seja, dizimar o endro, cominho e a hortelã, mas sem omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Aqui Jesus está tratando o aspecto moral. É por isso que lá atrás eu estava falando, afasta de mim, sabe, esses cânticos seus, afasta de mim essas músicas. Embora Deus queria, mas eles estavam fazendo com o coração totalmente afastado de Deus, né? Faziam isso de qualquer maneira. Então, olha, você vai observar o seguinte, tá? Se Jesus não tivesse dizimado, Jesus estaria sendo hipócrita ali de falar isso com eles. Porque ele fala, vocês devem fazer isso e sem omitir aquilo. Mas Jesus fazia, é óbvio. Só que nós sabemos que o dízimo na antiga aliança ele era, até um pouco antes dos tempos de Jesus, toda a oferta, todo o dízimo que tinha no Antigo Testamento, ele vinha de quê? Deus deu para o povo um presente. Qual presente? A terra de Canaã. E qual era o fruto da terra? Eram plantações, não é isso? Então, o que vai acontecer nas plantações? Deus fala, você vai tirar a primícia, você vai tirar a primeira colheita, você vai tirar 10% dízimos para levar para os obreiros do Senhor que estão na tenda, que são os levitas, por causa do ministério que executam na tenda da congregação.
levando para eles, estavam levando para Deus. Afinal, Deus não vai comer boi, Deus não vai comer carne de carneiro, Deus não vai comer trigo, qualquer outra oferta que era levada. Quem comia eram os servos de Deus. Afinal de contas, os levitas e sacerdotes, eles eram trabalhadores de Deus, portanto, Deus os pagava dessa forma, em que as pessoas que eram orientadas, ensinadas por eles, iam e sustentavam o ministério deles. Vamos lá. Irmãos, nós vamos quebrar muita coisa errada que tem dos dois lados. Eu quero deixar isso bem claro. Tem pessoas que ficam falando e repetindo igual papagaio, condenando todas as igrejas, eles também vão se surpreender. E por outro lado, tem algumas igrejas que ficam falando sem discernir as coisas. Nós precisamos ler a palavra e deixar a palavra nos limpar. Porque tem muita gente repetindo coisa igual papagaio. Então eu peço a você que aguarde o final do estudo para você entender que a coisa é muito mais séria do que parece. Vou dar um exemplo de uma mudança na lei. Tá? Nos 10 mandamentos nada se mudava. Mas houve uma alteração na lei. A princípio, antes dos 30 anos, aliás, antes, né? Aos 30 anos e após os 50, os levitas não poderiam exercer o ministério. Depois dos 50 anos e antes dos 30 anos de idade. Mas isso mudou, olha para você ver, de acordo com a necessidade. E isso era lei, isso estava na lei. Mas mudou, passando a ser contado a partir dos 25 anos. Está em Números 8, 24. E depois, a partir dos 20 anos de idade. Né? 1 Crônicas 23, 24 a 27. 2 Crônica, livro, 31, 17. Esdras 3, 8. Vai falar sobre isso. Fala sobre a contagem dos soldados que eram também separados para a guerra, para fazer um censo, né? Então essa contagem foi mudada de 30, 25, 20 anos. Por quê? Por causa da necessidade. Tá ok? Por exemplo, a princípio a lei falava que deveria se estabelecer um tabernáculo de tenda, de cortinas, para que Deus habitasse entre os homens, ali no tabernáculo. Só que Davi teve um desejo de fazer para Deus um templo físico, né? Um templo físico não, de alvenaria, de construção de ouro, etc. e tal. Embora na lei não tinha isso. Mas Deus rejeitou isso? Não. Tá certo? Foi um desejo do coração de Davi. Deus permite que Salomão faça. Salomão mesmo já tinha falado, eu sei que o céu dos céus não contém o Senhor e que esse templo, quanto mais essa casa que eu fiz para o Senhor, vai poder conter o Senhor, porque o objetivo de Deus é morar em nós. Mas Salomão já fez isso sabendo disso. Não tinha nenhum segredo. Nunca que Deus habitou dentro do templo ali. Deus fica no seu trono, irmão. Mas o nome do Senhor foi colocado sobre aquela casa. Deus aprovou essa mudança do tabernáculo de tenda para o tabernáculo colocado em forma de templo em Jerusalém. Foi Deus que apoiou isso. Embora a lei falava outra coisa, agora foi feita essa também uma alteração e muitas outras foram feitas ao discorrer do tempo. E aí o que vai acontecer? Você vai ver no tempo de Jesus, Jesus era um carpinteiro. Ele não plantava sementes, mas ele precisava cumprir a lei. Jesus não plantava, não cuidava de gado, ele era carpinteiro. O fruto do seu trabalho era em dinheiro, financeiro. Né? E aí você vai ver uma coisa muito interessante. E Jesus cumpriu a lei, ele precisava dizimar também. E as ofertas do Antigo Testamento, se você quiser conferir, em Levítico, você vai ver as ofertas a partir de Levítico 1, 2, 3, 4, 5. Eram de animais, de ofertas assim. Mas você vê em Lucas 21, verso 1 ao 4, fala assim: estava Jesus e seus discípulos, eu acho essa passagem interessante. Eles estavam sentados no templo e vendo as pessoas derramarem no gasofilácio, que é a arca do tesouro, chamada assim, as suas ofertas. Então diz assim: e olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. Não era nada escondido. Não precisa ser escondido, irmão. Né? Aí ele fala assim: e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. 2 moedinhas. É dinheiro, né? Mas olha, é oferta. Eles estão dando ofertas em dinheiro. Porque o contexto mudou. Essa mulher talvez ela tinha dinheiro, ela não tinha cabrito. Embora ela poderia até comprar daquelas pessoas que vendiam animais para sacrifícios. Tá? Durante as festas acontecia isso. Pessoas vinham de longe, né? Chegando próximo ao templo, não tinha como ficar trazendo boi lá da China para poder oferecer em sacrifício. Então eles vendiam os seus bois, pegavam dinheiro, ou traziam dinheiro,
comprava em Jerusalém e dava-se a oferta do melhor. Isso era uma prática. Mas vamos lá, aqui eles estavam dando ofertas em dinheiro, tá ok? E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos, esta pobre viúva. Olha, a viúva tinha que receber, mas ela podia ofertar, mas ela não podia ficar sem sustento. Porque todos aqueles, os ricos, deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobravam. Eles deram ofertas a Deus em dinheiro, mas é do que sobrava. Ele fala, mas esta, a humilde pobre ali, da sua pobreza, viúva, deitou todo o sustento que tinha. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Será que esse sacerdote, ele não podia impedir, tá, de ela ofertar, isso é fato. Mas será que é correto ele despedir essa viúva, depois dela dar todo o sustento que ela tinha, e despedir ela para casa, sem suprir a necessidade dela? Vamos ver o que a Bíblia diz? Tiago, capítulo 2. Fala assim. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Ou seja, não praticar essa fé. Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, a fé sem praticar? Se algum irmão ou irmã estiverem nus, ou seja, sem roupa, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, vai em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe der coisa necessária para o corpo, que proveito vem daí? O irmão te chegou, pediu oração, ore por mim, irmão, estou passando necessidade, estou com dificuldade. Aí você ora, Senhor, abre as portas, abençoa, multiplica, abre a porta de emprego, sabendo que o irmão está passando dificuldade e não supre a necessidade dele. Que proveito tem nisso? Ele fala, assim a fé, se não tiver obras, é morta. Ou seja, essa viúva que ofertou, ela não podia ser impedida de ofertar. Mas assim que ela o fizesse, Jesus percebeu que ela deu seu sustento, era uma viúva pobríssima. O que era para ser feito? Ir lá e suprir as necessidades dessa viúva. Isso pelos líderes que estavam ali no templo, naquele tempo. E pelo jeito, eu acredito que ela voltou de mãos vazias para casa. Um problema recorrente nas igrejas que acontece atualmente. Eu estou fazendo aqui uma crítica, irmão, construtiva. Eu queria que você entendesse isso. E quem dera se tiver obreiros ouvindo isso aqui agora, para entender o coração de Deus em relação a essas coisas. A pessoa não pode ser impedida de tirar a sua contribuição. Mesmo que ela, na sua dificuldade, ela vai lá e faz isso. A Bíblia fala, comunicai aos santos nas suas necessidades. Uma vez que essa pessoa comunicou a necessidade dele ou dela à igreja, e a igreja está ciente. Eu sempre falo aqui na nossa congregação o seguinte, a igreja que deixa os seus membros passarem necessidade, essa igreja está roubando a Deus. Isso é um fato. Uma vez que nós sabemos que algum irmão está passando necessidade, por mais que ele venha, coloque ali uma contribuição, o que é o dever da igreja? Vai lá e ajuda esse irmão. Chama ele. Irmão, como é que está a sua casa? Como é que estão as suas contas? Como é que eu vou pagar conta de luz? Né? Conta de água, com carneiro, com cabrito, não tem jeito. Não é? Então a igreja precisa ter como ajudar essa pessoa. E eu vou explicar para vocês como é que Paulo traz isso para a nova aliança, como é que ele aplica isso. Mas a questão toda é a seguinte, você não pode despedir essa pessoa e falar assim que está tudo bem, Deus vai abrir as portas para você. Não, tem que suprir a necessidade desse irmão. Né? Afinal de contas, somos uma família em Cristo. Então, dito essas palavras do gasofilaço da viúva e do contexto ali em que as ofertas eram dadas em dinheiro naquele tempo, essa mulher entendeu um princípio bíblico que está muito além do que a lei de Moisés e do que qualquer contexto que venha antes da lei ou depois. O contexto tem em Provérbios 3:9. Fala assim, honra ao Senhor com os teus bens, com as coisas que você recebe do fruto do seu trabalho. Honra ao Senhor. E com a primeira parte, ou com as primícias de todos os seus ganhos. As primícias estão conectadas com os dízimos também. Então, honra ao Senhor com os teus bens. Quem é avarento, isso entra no ouvido dele e coça. Porque ele não quer ajudar ninguém, Ele só fala mal de pastores, fala mal de igreja, fala mal de todo mundo, mas ele mesmo, na verdade, está escondendo atrás dessa ira, dessa fúria. Talvez por causa de um
de um constrangimento que já passou, por causa de uma frustração que já passou em determinada igreja. Ele se fechou o coração de uma maneira tão grande que ele também não quer enxergar mais nada do que a Bíblia diz. E eu quero mostrar para vocês hoje o que é que a Bíblia fala a respeito disso. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Provérbios 3:9. Davi entendeu isso tão profundamente. É lógico que se Salomão fala isso, Davi o ensinou. Que quando Davi vai querer um lugar para ele poder levantar um altar ao Senhor, isso está em 1 Crônicas 21, do verso 22 ao 24. Aquele homem ali, chamado Ornã, ele fala assim: ô Davi, pega o que você quiser, eu vou te dar essa terra, eu vou te dar tudo que você precisar, eu te dou. Mas Davi fala assim: não, antes quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu. Eu não vou dar uma oferta daquilo que não é meu. Ele fala: nem oferecerei holocausto do que não me custe nada. Irmão, quando eu começo a meter a mão no meu bolso, eu começo a ajudar as coisas, as causas do Senhor, eu estou falando assim: Mamon não domina a minha vida. Jeová é o meu Deus. O Senhor Deus não pode ser competido com Mamon. Agora, quando eu me fecho, eu falo de Deus, mas eu não boto a mão no bolso para me ajudar, a minha fala não condiz com a minha prática. O irmão está passando necessidade e você nada, não ajuda. O obreiro que Deus separou para poder estar fazendo a obra está passando necessidade e você nada, só descendo a lenha no homem. Muitas vezes acontece isso. E eu quero mostrar aqui claramente para vocês como que a Bíblia fala sobre isso. Mas primeiro eu vou falar do cuidado com os irmãos. Segundo aos Coríntios 9, verso 1 ao 13, nós vamos ler, abre sua Bíblia. Segundo aos Coríntios 9, está falando ainda não do contexto da igreja local, mas está falando de ajudar, enviar uma ajuda para os irmãos que estão distantes de uma outra cidade. Isso aconteceu quando uma igreja enviou ajuda para Jerusalém, para um momento de pobreza lá. E agora a prontidão dos irmãos de Corinto para outra igreja. Segundo aos Coríntios 9, esse assunto é extremamente importante. Abre sua Bíblia e nós vamos quebrar muitas doutrinas erradas, dos dois lados, como eu falei. Tem muita gente aí repetindo as coisas igual papagaio, destruindo o Evangelho, acabando com a fé dos irmãos e motivando eles a serem simplesmente avarentos a despeito dos gananciosos que nós temos na televisão. E aí eles começam a falar: os pastores são ricos. Irmãos, tem tanto pastor passando dificuldade. Homens de Deus estão fazendo a obra do Senhor com fidelidade. Mas a gente sabe que a palavra que agrada os ouvidos é justamente a dos falsos. Com certeza, nós sabemos disso. Segundo aos Coríntios 9, verso 1 diz assim: quanto à administração ou diaconia, serviço, assistência, que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Não é necessário nem escrever para vocês. Porque sei da prontidão. Olha, primeiro princípio para você ofertar, para ajudar alguém, prontidão. Está pronto? Não, então, irmão, Deus ama que dá com alegria. Prontidão, né? Ou seja, entusiasmo, inclinação, a disposição da sua mente. Porque eu sei da prontidão do vosso ânimo, do qual me glorio de vós. Ou seja, Paulo já até propagava, divulgava a prontidão dos coríntios. Aí ele fala assim: do qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acácia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo, o vosso cuidado tem estimulado a muitos. Esse cuidado que vocês têm em cuidar uns dos outros, isso tem servido de exemplo para muitos irmãos. Olha que coisa linda. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja em vão, nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhamos nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. Paulo está falando: ó, eu estou elogiando vocês aí com os outros, mas se eles chegarem e não tiver nada, nós vamos passar vergonha, né? Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, a vossa dádiva, né? Já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Paulo estava combatendo a avareza. Ele já está iniciando
um processo, a qual eu já tinha falado que os bispos e diáconos não deveriam ser avarentos, mas também serve para todos os irmãos. Ele fala, e digo isso, olha o contexto, ele está falando de contribuição, de ajudar uns aos outros, de apoiar o seu irmão que está necessitado. O que semeia pouco, pouco também colherá. O que semeia em abundância colherá. Cada um, esse verso tem gente que distorce, está falando, semear o evangelho, não é isso que está falando não. Aqui está falando sim da questão de você ajudar e Deus vai suprir suas necessidades, tá? Não é a teologia da prosperidade, mas é uma lei bíblica. Se você faz para o Senhor, você faz para o pobre ali, você está fazendo para Deus. E Deus vai te recompensar e não vai ficar devendo você. Cada um contribua, mandamento, todos devem contribuir. É lógico, dentro da possibilidade. A pessoa está desempregada, como é que ele vai contribuir? Né? Existe a possibilidade, irmão. Tem coisa que é possibilidade. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração. Quem tem um coração, um coração onde o Espírito Santo trabalha livremente, olha o coração da igreja em Atos 2. O que propuseram no seu coração? Eles abriram a mão de tudo. A Bíblia fala que eles vendiam todas as suas propriedades e repartiam igualmente entre eles, que não havia nenhum necessitado. Eles davam aos pés dos apóstolos, que eram bispos, tá? Isso tem Atos 1. Os apóstolos eram os bispos da igreja ali, depositaram aos pés dos apóstolos e repartiam a cada um segundo ouvia necessidade. É isso que eles faziam. Não com tristeza. Irmão, um princípio básico. Deus não quer que ninguém faça nada com tristeza. Agora, se eu não tenho entendimento do porquê que eu estou contribuindo, eu vou tirar do meu bolso com a tristeza como se estivesse jogando dinheiro fora. Eu não entendo o propósito do porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Uma coisa que eu preciso entender é por que é que eu faço o que eu estou fazendo. Ou por que eu não faço o que eu não faço. Eu preciso ter isso firme na minha mente. Não com tristeza. Por quê? Aí ele vai falar, não ou por tristeza, ou por necessidade, ou constrangimento. Aí eu vou dar porque está todo mundo dando. Foi o caso de Ananias e Safira. Todos vendiam tudo, estava dando tudo. Barnabé fez isso também. Aí Ananias e Safira vão vender tudo, mas vão ficar com a metade. Pedro fala, poxa vida, se vocês ficassem com o lote, não era seus? Se vocês vendessem e guardassem dinheiro, não era seus? Agora vocês mentiram para o Espírito Santo. Quando chega para os bispos, o caso de Pedro, e dá para ele a metade do dinheiro e fala que está dando tudo, eles estão mentindo ao Espírito Santo, mentindo à igreja, mentindo a Deus. Então eles morreram, Ananias e Safira. Por quê? Não precisava daquilo. Estavam fazendo por constrangimento, para não ficar, como diz, para não ficar feio no meio dos outros. Foi pior para eles ainda. Porque Deus ama, não com tristeza ou constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Deixa eu falar para você uma coisa. Deus não ama quem dá com mão mirrada, com tristeza. Deus ama quem dá com alegria. Eu sei em quem eu tenho investido, para quem eu tenho contribuído, aonde esse dinheiro está indo, para quem é, para qual igreja, como está sendo investido esse dinheiro. Eu vou fazer isso com alegria. Agora, se ainda eu tenho liberdade de saber todas as coisas, me fechar o coração, irmão, me desculpe, você está afastado de Deus. Pastor, que isso? A questão financeira, ela está ligada à minha questão espiritual? Totalmente ligada à questão espiritual. É por isso que Paulo fala que não pode separar bispos e diáconos avarentos. Observa eles. Se eles não contribuem, eles não podem liderar, porque se eles são avarentos, vão ser gananciosos. Esse critério precisa ser analisado em todas as igrejas, no Brasil e no mundo. Em toda a comunidade cristã que se reúne em casa, ou na rua, ou em salões, aonde for que o nome de Cristo esteja sendo ministrado, os líderes que eles estão são bispos. Eles precisam passar por esse crivo, eles precisam ser analisados. Se eles são avarentos, eles vão ser gananciosos. Isso precisa ser ensinado antes. Continuando. E Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama só o que dá, Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós, multiplicar toda a graça, a fim de que tendo sempre, você está dando, então você vai ter sempre. Em tudo, toda a suficiência, tem o suficiente para ajudar o outro. A abundez em toda boa obra. Está vendo que está falando disso? Está falando que Deus vai sempre multiplicar a sua sementeira. Por isso ele fala assim, conforme está escrito,
Isso está escrito em Salmo 112, verso 9. Conforme está escrito lá no Antigo Testamento. Está vendo que ele está aplicando a lei para aplicar uma lei agora para a graça. Paulo está aplicando a doutrina apostólica baseado na lei. Ele podia fazer isso? É lógico que podia. Ele é apóstolo. A Bíblia fala que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. 1 Timóteo 1,8. Paulo está dizendo isso. E ele tinha autoridade apostólica para ensinar a doutrina dos apóstolos. Por isso ele pega, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quando você dá aos pobres, você está aplicando justiça. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não de mamon, do dinheiro. Reino de Deus e a sua justiça. É justo. Você está comendo coisas boas, vestindo bem, andando de carrão e vendo seu irmão que congrega com você, que anda do seu lado, que você diz que é família, passando necessidades, os seus filhos, os meus filhos comendo coisas boas, do bom e do melhor, e os filhos do irmão que está ali do lado não conseguem tomar um todinho, e eu não me dou o coração por isso? Você acha que isso é justo? Por isso a Bíblia fala, a sua justiça permanece para sempre. Buscai, portanto, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A justiça está quando eu faço isso, quando eu ajudo aquele que está necessitado. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. A semente você planta, ela vai regar e vai crescer. Lembra da figura lá de Malaquias 3,10, fala lá que vai fazer chover, vai abrir as portas do céu. Que eu expliquei que as portas do céu são as nuvens que fazem a semente brotar, né? Mas aqui ele está usando um contexto parecido. Ora, o que dá semente é o que semeia, ou seja, o que te abriu as portas de emprego para você, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, que Deus aumente, prospere vocês, para vocês abençoar mais e mais e mais irmãos, para vocês ajudar mais e mais e mais pessoas que estão precisando. É isso que ele está falando. Para que em tudo enriqueçais. E ele não está falando teologia da prosperidade, irmão. Ele está falando que é uma riqueza no sentido bom. Em tudo, para toda beneficência. Para que enriquecer? Para ficar ostentando? Não. Para fazer o bem. Para toda beneficência. O qual se faz por nós, que por nós se deem graças a Deus. Por causa dessa manifestação de fé. Fé praticada, porque não existe fé sem obras. Ela é morta. Mas quando essa fé é praticada, Jesus fala para você fazer para o próximo aquilo que você queria que fazesse consigo mesmo. Ou seja, ame o próximo como a ti mesmo. Quando você supera a necessidade do irmão que está passando necessidade, você está amando ele como a si mesmo. Ou seja, você está dando um exemplo de que a sua fé é verdadeira. Você realmente acredita naquilo que prega. Então isso faz com que por nós se deem graças a Deus. Assim o nome de Deus não é blasfemado entre os gentios, mas ele é glorificado. As pessoas vêm, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Se a igreja passar a cuidar dos seus, não somente dos líderes, mas cuidar daqueles que necessitam, o mundo vai ver isso e nós vamos brilhar como luz. Ele fala assim, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, que é o propósito inicial, a necessidade física, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Quando alguém recebe alguma oferta, alguma ajuda que o irmão leva para ele, ele pega e fala assim, ele pega aquilo e fala assim, graças a Deus, quanto tempo que eu estou pedindo a Deus isso, e Deus abriu as portas, Deus usou uma pessoa para vir na minha casa. Eu mesmo já contei esse tipo de testemunho que já aconteceu comigo. Eu passando necessidade, Deus enviou pessoas para levar a cesta na minha casa, levaram compra na minha casa, foi Deus. Então eu dei graças a Deus, por causa de quê? Por causa dessa, da submissão que essas pessoas tiveram à fé, ao Evangelho. Então aqui ele está falando, a administração desse serviço não só supre necessidade, mas ela também é abundante em graças que se dão a Deus. Visto que como na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que vocês confessam quanto ao Evangelho de Cristo. Ou seja, vocês realmente são submissos àquilo que pregam. E pela liberalidade dos vossos dons, vocês são liberais, mão aberta, não são avarentos. Para com eles, pela liberalidade dos vossos dons, das vossas posses, para com eles e para com todos. Viu que coisa linda? O propósito, o porquê é que eu faço o que eu faço. Tem dois objetivos. Suprir a necessidade física do meu irmão.
daquele que tiver necessitado. E o segundo propósito, edificar o evangelho por meio de obras, não somente das palavras. Amai-vos, irmãos, não só de palavras, mas em obra e em verdade. O irmão está parecendo necessidade, não ora para ele, despede ele não. Vê se ele está precisando de comida, se ele está precisando de roupa, se ele está precisando de dinheiro para pagar contas. Como é que está a situação desse irmão? Calma aí que vem mais coisa importante. Quando Paulo estava em Corinto, muita gente não sabe, mas Paulo escreveu 3 cartas aos Coríntios. Nós só temos 2. A que nós chamamos de primeira é, na verdade, a segunda. A que nós chamamos de segunda é, na verdade, a terceira. Mas ele também escreveu uma carta a Laodiceia. Você vai ver isso se você ler a carta de Colossenses, né? Mas vamos lá. A igreja de Corinto, ela se fechou para Paulo de uma maneira muito grande. Paulo, ele amava todas as igrejas, é fato. Mas é que ele tinha mais carinho era a igreja de Corinto. Ele fala, vocês são selo do meu apostolado. E alguns dos obreiros que andavam no meio dos coríntios eram sustentados pela igreja de Corinto, mas Paulo, eles se fecharam. Talvez por Paulo ter uma palavra muito dura, não sei qual é o propósito, mas eles se fecharam com Paulo. E Paulo fala assim, segundo aos Coríntios 11, verso 8 e 9. Outras igrejas, você vai entender o porquê Paulo fala isso. Outras igrejas despojei. O que é despojo? Você chegava numa guerra, vencia uma guerra e pegava lá as riquezas que havia para você continuar sua caminhada e voltava para casa com as riquezas daquela cidade. E ele fala assim, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Paulo fez isso por quê? Por que Paulo não pediu os próprios coríntios para ajudar? Porque eles estavam com um preconceito muito grande com Paulo. Ele fala, ninguém eu fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado. Olha, e ainda me guardarei. Paulo está falando assim, não fui pesado para vocês não têm nada que reclamar de mim, que ninguém aí me ajudou em nada. Quem me ajudou foi as outras igrejas que estavam me dando salário para estar no meio de vocês, que é um absurdo, né? O que estava acontecendo, que é os próprios de Corinto que tinham que fazer isso. Jesus fala que onde eles estiverem é lá que eles tinham que receber. Aí ele vai falar assim, mas eu tive que despojar outras igrejas para ministrar no meio de vocês. E ele fala, e até os irmãos que vieram da Macedônia me ajudaram quando eu tive necessidade para não ser pesado a vocês, porque o negócio estava feio ali. Segundo os Coríntios 6, verso 11, ele já tinha falado o seguinte, Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, meu coração está aberto. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Vocês estão com birra comigo à toa. O meu coração está aberto para vocês. Ele fala, ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos vós também. Abre o seu coração também, Coríntios. O que está acontecendo com vocês? Você vai entender esse contexto nas próximas leituras. Olha que 3 João fala a respeito de algumas pessoas. 3 João capítulo 1, verso 6. Até o 8. Que em presença da igreja testificaram do seu amor, testemunhem, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome de Jesus, saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Observe que a orientação é o seguinte, eles anunciaram o evangelho sem receber nada das pessoas que ouviram o evangelho, que eram gentios. Que são gentios? Pessoas que não participam da comunidade, da congregação. Mas como que eles vão se sustentar? Pela nossa ajuda. Assim seremos cooperadores de Deus. Por isso que ele fala isso. Aí eu vejo pessoas distorcendo um texto aqui que vai doer na espinha, sabe? Dói muito isso aqui. Tem gente que pega Hebreus 7. Porque se você pegar em Gênesis 14, Abraão dá os dízimos,
a Melquisedeque. E aí Hebreus 7 está explicando que até o nosso pai Abraão, veja quão grande é esse Melquisedeque, da qual Jesus, o seu sacerdócio na nova aliança não está ligado ao sacerdócio de Arão, ou seja, da antiga aliança, que a gente chama popularmente de Antigo Testamento, mas está ligado ao sacerdócio que veio antes dele, veio de Melquisedeque. Jesus é um sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E nesse sacerdócio, né, todos os crentes são sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote e todos os crentes são sacerdotes. Ok? Só que lá tem um texto que fala assim, que quando Abraão deu dízimos a Melquisedeque, diz assim, Hebreus 7, 9 e 10, e por assim dizer, por meio de Abraão, também Levi, aí tem uma tradução assim, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. E porque ainda estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. O que esse texto está dizendo? Tem gente que distorce o texto e parece que não quer entender. O texto está dizendo assim, e por assim dizer, por meio de Abraão, também Levi, que recebe dízimo, também deu dízimos. Aí tem gente que lê assim, até Levi. Então, você fica assim, por meio de Abraão, até Levi se recebeu dízimo. A partir daí não tem dízimos mais. Não é isso que esse texto está dizendo aqui. Está dizendo que quando Abraão deu dízimos, até o próprio Levi, que tinha um sacerdócio de receber dízimo, também pagou o dízimo a Melquisedeque, que é muito maior do que Abraão, que é muito maior do que Isaac, muito maior do que Jacó, muito maior do que o próprio Levi e Arão, da onde veio o sacerdócio. Então até os levitas pagaram dízimos a Melquisedeque quando Abraão deu os dízimos. É isso que o texto está dizendo. Que fique bem claro isso. Estou querendo deixar claro esse texto. Havendo uma mudança, a Bíblia fala que mudando o sacerdócio, há mudança na lei. Certo? Na antiga lei, como que funcionava? Os levitas recebiam os dízimos por herança por causa do ministério que executavam. Na nova aliança, a questão do sustento não está ligado mais à tribo, porque não existe mais tribo de Levi, mas está ligado à função. A função, porque ainda existem órfãos e viúvas para serem cuidadas na igreja, certo? Certo. E ainda existem também os obreiros, que não são levitas, porque nós estamos sob o sacerdócio agora de Melquisedeque. E a Bíblia fala sobre como sustentar tais obreiros, também como sustentar esses órfãos, viúvas, necessitados em geral. E aí nós vamos começar a falar sobre um detalhe da viúva. Preste atenção qual é o sentido da palavra honra, porque tem gente que distorce, fala que honra é reconhecimento. E os tais que fazem isso nem sequer reconhecem os obreiros. Mas vamos ver qual que é o sentido da palavra honra aqui nesse texto. 1 Timóteo 5, verso 3 ao 10. Honra as viúvas. Olha o cuidado com essa viúva, hein? Ela vai passar a ser uma oficial agora. Vamos dizer assim, uma diaconisa. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas tem critérios. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade em sua própria casa. Ou seja, a viúva que é sozinha, abandonada, honra ela. Mas se tiver filhos e netos, que eles cuidem dela, né? Mas se tiver filho e neto, que ajude, que aprendam primeiro a exercitar piedade para com os da sua casa. Sabe aquele texto, honra teu pai e tua mãe? Pois é, também, se seu pai e sua mãe ficou assim, viúva e tal, era dever deles ajudar e suprir as necessidades dos seus pais. É isso que está falando aqui. E a mesma coisa que a Bíblia fala, se alguém não cuida dos seus, é pior que os infiéis, né? Cuidados da sua casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Ou seja, se a igreja assume essa responsabilidade, ela está assumindo a responsabilidade que é da família. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus. Mas aonde que ela vai encontrar Deus? No corpo de Cristo. Não é isso? Ela está esperando em Deus, mas ela não vai ficar esperando que Deus desça do céu, venha suprir a necessidade dela. Não é isso. Na prática, como que Deus age no mundo? Por meio do seu corpo. Ela espera em Deus e persevera em súplicas e orações. O ministério dessa mulher vai ser muito importante. Noite e dia. Entretanto, a que se entrega a prazeres, mesmo viva, está morta. Olha aí, se ela começa a ficar, já que ficou viúva, está saindo com um, saindo com o outro, está morta. Prescreve, pois, estas coisas.
doutrina apostólica, para que sejam irrepreensíveis, ou seja, as mesmas exigências de bispos e diáconos, irrepreensíveis. Vamos ver o testemunho que ela precisa ter também antes de ser honrada financeiramente, sustentada. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Não seja inscrita, não pode ser inscrita, viúva que conte, não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, lembra do bispo lá, marido de uma só mulher? Ela também cai sobre ela aqui a mesma exigência. Esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, testemunho, como os bispos tinham que ter testemunhos, inclusive dos de fora, né? Testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, olha, hospitaleira, lavado os pés aos santos, ou seja, uma pessoa humilde, socorrido os atribulados, ela não pode ter sido uma pessoa avarenta, mas socorreu quem precisava, se viveu na prática zelosa de toda boa obra, prática, ela teve esse testemunho daquilo que ela plantou, amém, então agora ela pode colher. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Esse honrar não é só respeitar, irmão. Supre a necessidade dela. Mas se tiver família para fazer isso, que a família o faça. Se não tem a família, que a igreja o faça. Ficou claro? Pois é, isso tem que ser explicado nas igrejas, irmão. Isso tem que ser debatido nas igrejas. Porque quando nós vemos essas coisas acontecer, o nosso coração se dilata para a obra, para a causa do Senhor, porque entendemos o que está sendo feito ali. Ver que exigência de testemunho é uma exigência pesada, não é? E você vai ver que essa honra, o que ela é senão um sustento financeiro? Agora vamos ver em relação aos bispos sérios, bispos e diáconos. No Brasil se chama muito de pastores, tem vários nomes, né? Tem gente que tem a audácia de se chamar reverendo. Olha para você ver, alguém que é digno de reverência. Infelizmente, irmão, eu não chamo ninguém de reverendo, não. Não tem isso na Bíblia, não. Quanto aos bispos sérios, né? Vamos lá. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de duplicada honra. O que é isso? Dobrados honorários. A palavra aqui fala de dinheiro, remuneração, tá? Lembra da honra da viúva? Pois é, aqui vai falar o seguinte, sejam considerados dignos, merecedores de duplicada honra os presbíteros que presidem bem. Não é qualquer presbítero. Presbítero tem honra, ok, dá um salário a ele. Mas digno de duplicada honra os presbíteros que presidem, função presbiterial, bispo, presidir. A palavra bispo quer dizer supervisor. Que presidem bem, com especialidade, aos que se afadigam na palavra e no ensino, na pregação e no ensino. Por que afadigam? Você acha que preparar um estudo como esse aqui não gasta tempo? Você acha que isso vem de trás da orelha? Não, isso afadiga, isso lhe custa algo. Você está trabalhando na palavra. Como eu falei, como eu não recebo nada, irmão, da minha igreja, eu não tenho nenhum problema de falar sobre essas coisas, não tenho ressalva nenhum. Eu não preciso ficar me protegendo e nem ficar agredindo ninguém. Tá? Deixa isso claro aqui. Então ele fala, sejam dignos de duplicada honra, dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a escritura, lei, lembra que eu tinha dito, que Paulo tinha falado o seguinte, tem 1 Timóteo 1,8, sabemos que a lei é boa, se alguém usa dela de modo legítimo ou legitimamente. Paulo está usando a lei aqui de forma legítima para aplicar doutrina sobre a igreja, doutrina apostólica. Ele fala, pois a lei, a escritura declara, não amordace o boi quando pisa o trigo. Aí o que ele está falando? Você não podia pegar um boi que está puxando arado pesado, trabalhando para você, para te dar alimento. E aí você vai lá, fecha a boca do boi e não deixa ele comer. Isso não é justo. Então Paulo fala, e ainda, está escrito na lei também,
O trabalhador é digno do seu salário. O obreiro, aquele que trabalha. Né? Todo trabalhador é digno do seu salário, porque o obreiro na obra do Senhor não é digno. Ele fala, não, aí ele está usando a lei de novo. Não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Da onde Paulo tirou 2 ou 3 testemunhas? Da lei. É lá na lei que está escrito que pela boca de 2 ou 3 testemunhas a pessoa poderia ser condenada, irmão. Paulo está aplicando a lei de modo legítimo. Como Jesus aplicou a lei de modo legítimo no caso da mulher adúltera? Como Jesus explica lá, se o seu irmão pecar contra ti, pode ler lá Mateus 18, verso 15 a 20. Vá você e ele só, conversa com ele. Se resolver o problema, você ganhou o seu irmão. Amém. Aí Jesus começa a aplicar a lei de modo legítimo. Por isso a Bíblia diz que a lei é boa se alguém usa dela de maneira legítima. Jesus está aplicando a lei de maneira legítima. Ele fala, se o seu irmão não te ouviu, então o que você faz? Chama mais uma, serão 2 pessoas, né? Você mais uma, chama mais uma ou 2 pessoas, ou seja, e ele fala, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Jesus está aplicando a lei. E aí ele fala, se não ouvir vocês, 2 ou 3 pessoas, então leva para a igreja, ou seja, 2 ou 3 testemunhas não é igreja, porque nesse texto ele fala, porque onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus não falou que 2 ou 3 é igreja. Ele está falando que se vocês forem decidir a respeito das coisas, ele vai estar no nosso meio. Mas ele fala, se 2 ou 3 não resolveu, leva o caso para a igreja. Tá? Existe uma heresia falando assim, eu sou igreja, sozinho. Não, eu só sou membro da igreja, sou um membro do corpo, só um membro, sozinho. Quando eu falo 2 ou 3 pessoas, eu não sou igreja também. Eu sou 2 ou 3 testemunhas em uma decisão. Se não ouviu as 2 ou 3 testemunhas, leve então para a igreja. Aí sim, vai chegar do conselho de igreja. Agora veja bem, Jesus está aplicando a lei, como Paulo aplica de maneira legítima. Quer ver mais a aplicação da lei de maneira legítima? A Bíblia fala, qual que é a lei principal? O amor. Não é isso? A Bíblia fala, porque faça o próximo, né? Faz o bem ao próximo. Mateus 7,12. Pois, portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, faça vós também, porque essa é a lei e os profetas. Isso vale para nós. Quer ver Tiago, apóstolo, e Paulo aplicando a mesma lei? Tiago 2,8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. O que Tiago está dizendo? Que a lei está sendo aplicada de maneira legítima. Mas isso está na lei, no Antigo Testamento. Não. Está sendo legitimado. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmão, na prática, os apóstolos estavam aplicando a lei, como Jesus aplicou, de maneira legítima. E Paulo acabou de aplicá-la de maneira legítima também. Então, vamos lá. Então, ele fala sobre o boi que está trilhando o grão. Ele fala assim, você não pode tampar a boca dele. Quer ver mais um pouco profundo sobre isso? Vamos continuar. Quando ele fala aqui, deixando claro, tem gente que distorce e fala que você tem que honrar o presbítero mais. Honrar financeiramente, honrar só de respeito. Não é isso que está falando, não. Aqui está falando de finanças, financeiramente. Agora, para poder exercer esse direito de receber o sustento da igreja, tem que passar por um monte de critério. Tá? E uma pausa aqui, porque tem gente que vai pegar e vai distorcer um texto que tem em Mateus. Mateus 10, Jesus, eles falam assim, de graça receber, de graça dai. Vamos ver o que Jesus estava falando? Olha lá. Como eu falei, o estudo aqui, ele é profundo para desconstruir um monte de heresia de um lado e de outro. Porque tem um monte por aí. Mateus 10, verso 1. Chamando os seus 12 discípulos, Jesus chama os discípulos, deu-lhes poder, tá? Sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Esse poder, Jesus fala no verso 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Isso não tem nada a ver com a atitude, com a ação, com o ofício, com o ministério de um bispo. O que está falando para você que você recebeu de graça e que é para dar de graça é o poder de Deus.
Alguém tentou comprar o poder de Deus. Atos 8:17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, que era um mago, que tinha convertido, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim este poder. Está vendo? Para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Jesus fala, não, de graça receber o poder, de graça você vai dar. Mas Pedro disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Agora vamos voltar no contexto lá de graça receber, de graça dar. Jesus está falando que eles não podiam receber nada, sustento, nem ajuda, nada. É claro que Jesus não faria isso, Jesus estaria indo contra a lei. Jesus estaria indo contra o que Paulo fala. Logo em seguida, Mateus 10 ainda, olha o verso 9. Assim que ele fala de graça receber, de graça dar, ele fala assim, não leva prata, nem ouro, não possua prata, ouro, cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordões. Não sai carregando nada. Você já vai trabalhar e ainda você que vai levar o seu sustento. Ele diz, porque digno é o operário do seu alimento, digno é o obreiro do seu trabalho. Aonde você chegar, eles vão te sustentar. É isso que ele está falando. Pode ler o contexto. Ele está falando a mesma coisa que Paulo. Vocês estão saindo anunciando o evangelho, vocês ainda vão pagar para isso? Não é isso, é isso que ele está dizendo. Ele não está falando de graça receber, de graça dar, e que eu não posso... É lógico, eu não estou falando que um pregador tem que cobrar para pregar. Eu não concordo com isso de jeito nenhum, nem podia concordar com isso. Eu vou pregar na sua igreja se o senhor me pagar R$1.000. Vai ficar sem pregar até a eternidade, porque isso aí é lobo. Está entendendo? Uma coisa é vir uma pessoa, a igreja sente o desejo de ajudar esse irmão. Aí vai lá, ajuda esse irmão, porque realmente ele necessita. Não é o meu caso, por exemplo, irmão, eu trabalho. Então para que a igreja vai ficar me sustentando? Não faz sentido nenhum, né? Aí eu vejo algumas pessoas, pastor, agora eu converti, agora eu vou, como é que fala? Agora eu vou viver da obra. A primeira coisa que o camarada fala é viver da obra. Irmão, tem que ter vergonha. Paulo fala, se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Sabe? Porque você acha que o trabalho que está falando Paulo do obreiro ali é simplesmente pregar uma vez por semana? Você acha que o trabalho de um pastor verdadeiro é simples? Você acha que é fácil? Né? Não é não. Então vamos lá. Então Jesus acabou de falar, de graça receber e de graça dar. Mas não leva nada. Vocês vão ir sem levar nada. Não é vocês que vão suprir suas necessidades. Aonde você chegar, se houver alguém digno, você vai ficar nessa casa, as pessoas vão te sustentar. E para aquela atividade que eles estavam tendo ali, a qual até o próprio Judas participou, eram os seus 12 que estavam ali, todos eles foram, fizeram a obra e voltaram. Eles não tiraram dinheiro do seu bolso para prover essa viagem. Isso que Jesus fala. Voltando no contexto, 1 Timóteo 1,8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. Vamos voltar. Vamos ver Paulo fazendo uso legítimo da lei, né, e aplicando, estabelecendo a doutrina apostólica. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Abre aí para você entender. Aqui, eu sei que muita gente vai ficar se contorcendo, mas o que Paulo fala aqui, nós precisamos entender isso, irmão, para perder os preconceitos e para também parar de ficar repetindo as coisas igual papagaio fica. 1 aos Coríntios 9, 3. Ele fala assim, a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito. Paulo não está falando conversinha de algo assim que ele estava usurpando a igreja. Paulo não era lobo. Paulo era um apóstolo do Senhor. Né? Função apostólica, bispo, dom, ministerial, apóstolo. Ele fala assim, eu não estou falando de algo que nós não temos direito. Ele fala assim, não temos nós direito de comer e beber? Aí algumas pessoas falam, não, é só comer e só beber. Peraí, então ele não tinha direito de vestir, não? Paulo tinha que dar uma lista de tudo que ele tinha direito. Paulo está falando, nós não temos direito de ser sustentado, de comer e beber. É isso que ele está dizendo. Mas ele também tinha direito de vestir, ele tinha direito de dar o sustento para sua esposa, para os seus filhos, se ele tivesse, e é o que ele vai falar logo em seguida. Também eu diz nos fazer acompanhar uma esposa crente, como também os demais apóstolos que tinham suas esposas,
e os irmãos do Senhor, de Jesus, e Cefas, que é Pedro. Pedro tinha esposa, lembra? Que Jesus cura a esposa, a sogra de Pedro, logo ele tinha esposa. Olha, ele fala, ou somente eu e Barnabé não temos o direito. Não é simplesmente, se a gente quiser. Não, Paulo tinha direito de deixar de trabalhar. Como assim deixar de trabalhar? Se ele acabou de falar que quem não quiser trabalhar não coma. Deixar de trabalhar para o mundo, irmão. Mas trabalhar para Deus exclusivamente na obra do Senhor. Então ele fala, só eu e Barnabé não temos direito de ficar por conta da igreja. É direito. Isso precisa ficar na mente das pessoas, precisam entender. Direito é algo de honra. É um direito. Nós não temos direito de deixar de trabalhar. Agora ele vai falar algo importante. Quem jamais vai para a guerra à sua própria custa? Quem milita? Qual militar que vai trabalhar em prol da sociedade, do bem comum, e a sociedade não vai sustentar ele? Quem milita à sua própria custa? Quem vai para a guerra bancando? Por isso que Jesus falou, não leva nada. Eles que vão te pagar, eles que vão sustentar vocês. Quem milita à sua própria custa? Ou seja, o soldado deve ser financiado por alguém, por aqueles que ele protege. Ou ele fala, quem planta a vinha, quem plantou uma vinha e não come do seu fruto, olha que coisa, faz sentido? É justo você plantar uma vinha e não comer do fruto dela quando brota? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Faz sentido você cuidar do gado, você fazer o boi crescer, você cuidar ali, proteger de tudo que é praga, tudo quanto é coisa que acontece, e no fim das contas, na hora de tirar o leite, você não pode beber do leite. E Paulo continua, veja que ele está fazendo a defesa do seu direito de deixar de trabalhar e de comer e beber, de ser sustentado pela igreja. Ele fala, porventura, falo isso como homem? Ou seja, você acha que eu estou falando isso só porque eu acho assim? Ou ele diz, ou não diz também a lei o mesmo? Paulo agora vai aplicar a lei de modo legítimo em prol da doutrina apostólica, em prol da defesa dos seus direitos. Ele fala, olha a aplicação da lei na doutrina apostólica. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Lembra que ele tinha acabado de falar isso lá em Timóteo? Ele fala assim, é com o boi que Deus está preocupado? Você acha mesmo? Né? É lógico que Deus se preocupava com o boi mesmo, o boi trabalhava, comia. Né? Olha que triste, Deus está sendo justo com o boi, mas não vai ser justo com os seus obreiros, que estão na sua seara ali trilhando o grão. Acaso é com o boi que Deus se preocupa? Ou é seguramente que por nós que ele diz isso? É lógico que é por nós, os trabalhadores. Né? Paulo está dizendo, certamente que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, que está trabalhando na lavoura, deve fazê-lo com esperança. Ou seja, quem está cuidando do corpo de Cristo também vai achar e vai deixar a coisa para lá. Deve lavrar com esperança, fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, o grão, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Isso parece que soa como comichões, com coceira no ouvido de alguns que não querem entender que os obreiros são dignos sim dos seus salários. E eu falo isso e repito, eu não recebo o salário da igreja. E os irmãos da minha igreja devem estar escutando isso agora e são testemunhas. E não falo isso. A minha internet caiu aqui e nós voltamos. Bem, vamos lá. Como eu estava falando, eu não recebo da igreja a qual eu pastoreio. Eu não falo isso por orgulho. Eu estou falando isso com a convicção de alguém que sabe o que está falando, que tem meditado na palavra de Deus e que tem colocado as coisas num equilíbrio. Porque a Bíblia fala que nós precisamos ser moderados. E só o Espírito Santo nos dá moderação suficiente para entender essas coisas, irmãos. Aí algumas pessoas falam, mas tem muitos aí que são lobos. Esquece os lobos, nós estamos falando o que é que a Bíblia diz. Tá certo? Paulo continua falando que se você lavra, ou se você é um trabalhador na lavoura de Deus, você deve lavrar com esperança, senão você vai fazer tudo de mau gosto. Tudo você vai fazer assim, como se estivesse fazendo, como se estivesse pesado. Ele fala, e o que pisa o trigo, faça com esperança de lhe receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos a vós coisas espirituais, o que Paulo semeava de espiritual? A pregação do evangelho, as orações que Paulo fazia. Paulo ministrava. Quando um obreiro ele é sincero diante de Deus,
E Deus usa ele para edificar a sua família, para que os seus filhos sejam obedientes, para que sua esposa e seu marido sejam pessoas fiéis ao Senhor, fiéis ao casamento. Não é isso? Tudo isso é bênção que Deus está fazendo. Agora Paulo fala, se nós semeamos a vocês as coisas espirituais, será muito que recolhemos de vocês os bens materiais? Será que está tão pesado assim? Será que é difícil demais para a igreja sustentar um obreiro? Será que é justo? Porque o primeiro princípio da fé, o primeiro mandamento é ama, é amor. Agora, como que eu falo que eu amo o próximo como a mim mesmo e mando um obreiro e falo assim, ó, você pode ir, mas você só vai viver do seguinte, é comer e beber, o resto é resto. Isso você quer para você? Não. Você quer estudar, você quer ter uma casa, você quer ter um carro, quer ter um telefone celular. Imagina eu, se eu tivesse sendo sustentado só para comer e beber, não teria um celular para poder fazer esse vídeo aqui agora para você. Será que é justo? Olha, nós precisamos entender isso, irmão. Eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Preferir uns aos outros em honra. Se eu tenho um pastor que cuida de mim, eu gostaria de ter, tá, irmão? Um pastor assim, sabe, abençoado, que eu olho e faço, rapaz, eu amo esse camarada. Esse camarada, eu queria abençoar a vida dele. É lógico que eu queria, porque eu fazendo a ele, estou fazendo a Deus. Fazendo aos meus irmãos carentes, eu estou fazendo a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Mas eu fico ali me privando, sendo avarento, inventando um monte de desculpinha para não apoiar o ministério. Agora, Paulo pega e fala assim, se nós semeamos a vocês coisas espirituais, será muito que recolhemos os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós, em maior medida, direito? Deixa eu baixar aqui, essa luz está me incomodando. E então, ele vai falar assim, se outros, você vê que a igreja de Corinto tinha fechado tanto o coração para Paulo, que eles ajudavam outros obreiros, mas não ajudavam Paulo e Barnabé. Olha que coisa incoerente. É por isso que Paulo vai falar assim, vocês estão com o coração fechado, dilatai-vos para nós. O bispo não gostou, é verdade. Dilatai-vos para nós. Ele vai falar assim, aí ele fala assim, por que só Paulo e Barnabé não recebiam? Né? Entretanto, Paulo vai dizer, nós não usamos desse direito. É direito, mas Paulo abriu mão de um direito. Paulo não está falando que a igreja está certa, ele está repreendendo a igreja. Avarentos, por que vocês não estão fazendo isso para nós? Por que vocês fazem para outros e não para nós? Aí ele fala, antes, não usamos desse direito. Mesmo que usasse, era direito de Paulo. Mas ele fala, não usamos. Antes, suportamos tudo. Para quê? Qual é o propósito em que Paulo vai fazer tenda, Paulo vai trabalhar, mas Paulo pega dinheiro com outras igrejas, como ele já tinha falado. Paulo recebe dos macedônios, dos irmãos da Macedônia, mas não recebe de Corinto. Ele fala, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo, para não pôr impedimento ao Evangelho de Cristo. Paulo sabia que o pessoal de Corinto estava com o coração tão fechado com ele, que se ele por acaso recebesse, eles não quereriam ouvir o que Paulo tinha para falar. Então, para não pôr impedimento, Paulo fala, eu fiz de fraco para ganhar o fraco, eu fiz de tolo para ganhar o tolo, já que eles não querem me pagar, não querem me sustentar, como diz a palavra de Deus, então eu vou trabalhar, eu mais Barnabé, vamos dar o jeito, vou receber de outras pessoas, mas nós vamos ser sustentados. Ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Vou pregar, mas eu vou deixar claro para eles que eles estão errados. E é isso que nós precisamos entender. E aí ele vai continuar falando uma coisa. Olha o uso legítimo da lei para o sustento dele. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ou seja, daqueles que ministram no templo, comem do que é do templo? Tá vendo? Ele está pegando lá atrás. Ele fala, e que aqueles que servem ao altar comem do que é do altar? Paulo foi lá onde o dízimo era entregue, lá no templo, as ofertas lá no templo. Vocês não sabem que quem ministra no templo come do que é do templo? De quem ministra, quem está sempre diante do altar, come daquilo que é do altar? Ou seja, o povo levava a oferta lá para os levitas, ofereciam a Deus, mas os levitas comiam. O povo levava suas ofertas a Deus, mas quem comia eram os sacerdotes, que eram os obreiros da antiga aliança. Então Paulo fala assim, ou seja, do mesmo modo que acontecia, da mesma forma, ordenou. Então ele fala assim, ordenou, é ordem, é mandamento. Ordenou também ao Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam, ou seja, que tiram o sustento do evangelho. Ele não está falando viver o evangelho só. Aqui o contexto está falando de sustento.
Por isso ele fala assim, ordenou o Senhor, que aos que anunciam o Evangelho, que vivam, tirem o seu sustento do Evangelho. Qualquer interpretação diferente disso, irmão, é diabólica. Qualquer interpretação diferente disso é diabólica. Paulo acabou de aplicar a questão do templo, dos sacrifícios, da lei em relação ao boi que não pode fechar a boca, do trabalhador que é digno do seu salário. Ele pegou a lei aqui para defender a sua causa como um bispo, que defende a causa de todos aqueles que são obreiros na lei do Senhor, né? Do soldado que vai para a guerra. Ele pegou daquele que planta uma vinha, tudo isso estava na lei, que apacenta um rebanho. E ele fala, olha, não tem como uma pessoa trabalhar e ele mesmo se bancar. Isso está errado. Se vocês estão deixando eu fazer isso, é porque vocês estão achando que eu estou sendo pesado. Mas é porque vocês estão andando fora dos propósitos de Deus. Agora, se você ler esse trecho que eu li com cuidado, você vai compreender que o que eu estou dizendo está em completa harmonia com a Escritura. Ele fala assim, ordenou. Deus deu uma ordem. Que aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Jesus já tinha feito isso. E agora Paulo está ratificando, está explicando, detalhando, está estabelecendo a doutrina apostólica. Quer ver mais Paulo falar isso com Timóteo? 2 Timóteo 2, 1 ao 7. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Segura aí que nós já estamos terminando. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitos testemunhos, ouviste, confia a homens fiéis. Paulo está falando, olha, você vai passar o ensinamento para homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar a outros. Os bispos e diáconos precisavam ser homens aptos para ensinar, porque uma das funções dos levitas no Antigo Testamento era o ensinar a lei de Deus à congregação. Como na Nova Aliança, nós não estamos mais sobre as questões levíticas, mas nós estamos sobre Melquisedeque, e a questão não está ligada à tribo mais, mas a funções. Ele fala, homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Tu, porém, Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus. Bom soldado de Jesus. Lembra que Paulo tinha falado de militar? Ninguém vai para a guerra e se sustenta. Ninguém milita suas próprias custas. Ele fala, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. O que é isso? Referência da lei. Porque os levitas, eles não tinham herança. Embora eles tinham cidades de levitas, eles tinham seus arrabaldes em volta das cidades, algumas terrinhas pequenas. Eles não podiam se ocupar de outra atividade que não seja exclusivamente cuidar das coisas do Senhor. Porque os levitas, eles cuidavam da congregação, das coisas que estavam relativas a tudo em relação à congregação, ao ensino do povo. Então Paulo está aplicando a mesma coisa. Você está militando a obra de Deus, não é? Está sendo sustentado? Ok. Então você não pode se embaraçar com as coisas do mundo. Não é conivente, irmão, com o obreiro. Ele está preocupando com a igreja, ao mesmo tempo, ele está, depois que ele está sendo sustentado, ele ficar querendo abrir empresas, mexer com um monte de estudar coisas que não tem nada a ver com a obra do Senhor. Paulo fala, ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida, exclusivamente de Deus. Santidade ao Senhor, é só para a obra de Deus que você serve. Está entendendo? Ele fala, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo linkou isso aqui com o que ele tinha falado em 1 Coríntios 9. Lavrador, lembra? Considera o que eu digo e o Senhor te dará entendimento em tudo. Para quem sabe ler um pingo é ponto. Paulo acabou de falar, o lavrador, você está lavrando, está trabalhando, Timóteo. Você tem que ser o primeiro a gozar dos frutos. Agora você fala, pastor, você falou que não recebe da igreja. Como é que você faz? Eu recebo o meu salário, eu trabalho fora. A igreja não me dá um tostão. A partir do momento que a igreja resolver e falar assim, pastor, nós temos condição de sustentar você e ainda de sustentar as necessidades dos pobres, das viúvas, dos necessitados em geral. Agora você vai ficar por conta da obra de Deus. Aí então eu preciso sair do meu emprego, mas eu não posso me embaraçar com as coisas desse mundo. Eu tenho que ter o meu tempo totalmente dedicado à palavra de Deus. Eu tenho que ter o meu tempo totalmente dedicado às orações, totalmente dedicado às visitas. Irmãos, são muitas atividades que um obreiro precisa exercer.
Ele é um supervisor, um bispo é um supervisor. Ele precisa estar visitando os irmãos que estão enfermos. Ele precisa estar visitando pessoas que estão precisando ser alimentadas para serem verdadeiramente fortalecidas na fé. Isso gasta tempo. E principalmente, ele precisa cuidar da sua casa. Ele precisa ter uma família organizada. E como que eu posso, por exemplo, cuidar do meu trabalho, cuidar da igreja, cuidar da minha família? Não tem como eu cuidar de tudo isso ao mesmo tempo. Por enquanto, a igreja é pequena, dá para você fazer isso, mas você precisa plantar, tendo a mente espiritualmente, não ser ganancioso e avarento, espiritualmente em entendimento de que um dia, se houver colheita, e tem que ter esperança de que haja essa colheita, porque senão você vai ficar acomodado. Por exemplo, para mim, é vantagem ficar no estágio que eu estou. Por quê? Porque o meu salário, financeiramente, vamos dizer assim, é bom. Então não faz sentido para mim sair e a igreja me dar lá, vou te dar o que a gente quiser, e fica lá aquela minguado. Você está entendendo? Então, agora, se eu não tiver esperança, eu nunca vou querer que a igreja desenvolva o seu tamanho. Porque para mim é conivente, né? Eu falo assim, tá bom, meu salário é bom, não vou me preocupar com isso. Agora, o que Paulo fala, não, você que planta tem que plantar com esperança, porque senão o seu fruto vai ficar um fruto assim. Imagina um trabalhador trabalhando e ficando assim, não estou nem aí para isso aí, né? Então ele fala, você tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, e esse objetivo tem que ser edificar o reino de Deus. Nós precisamos entender essas coisas. Agora, eu fico olhando as pessoas que falam mal de templo, vocês que congregam em templo, né? Sinagoga de Satanás. Vamos quebrar isso tem? Vai lá para Apocalipse, vai falar o que é sinagoga de Satanás. Eram falsos judeus que estavam ali atrapalhando. Paulo até fala, os da circuncisão, que estavam atrapalhando os Gálatas, atrapalhando os romanos, atrapalharam o ministério de Paulo um monte de vezes. E aí então para de ficar falando, quem congrega em templo, sinagoga de Satanás, porque esse salão não é templo, templo só tinha um, Jerusalém. Não é porque os irmãos falam que aquele salão é templo, que é templo. O templo não é aquilo ali. Então não é. Né? As próprias pessoas começam a falar, os dízimos, dízimo era comida, etc. e tal. Então por que você está implicando que as pessoas chamam dinheiro de dízimo? Se não é dízimo, então. Entendeu? Então é outro problema. Né? A questão é chamar 10% de dízimo ou de qualquer outra coisa, não vai levar os irmãos para o inferno. Né? Chamar o salão de templo também ou não vai condenar ninguém. Né? Então você vai falar assim, pastor, nós não temos a tribo de Levi para sustentar. É fato. Mas ainda nós temos os obreiros, nós temos órfãos e viúvos necessitados em geral. E até os estrangeiros, que a igreja não pode fazer só para ela ali dentro. Ela também tem que ajudar os de fora, quando lhe for possível fazer isso. Você vê que uma análise da questão do dízimo, todo o seu conceito, e que Paulo aplica, o conceito daquilo que é do templo, come do que é do templo, aquele que estão diante do altar, come do que é do altar, ele está falando justamente do conceito e do contexto de dízimo na nova aliança. E aí você vai ver hoje a contribuição como prioridade, né? Venderam tudo que tinham, com liberalidade, sem avareza, sem ganância, né? Com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, porque já entende o propósito, porque está fazendo. Proporcionalidade, a Bíblia fala que você deveria contribuir segundo a prosperidade de cada um, né? Fé praticada, submissão ao Evangelho, colocar mamon debaixo dos pés de Deus. O seu dinheiro, quem que te deu sustento? É Deus. Então honra o Senhor. Como que eu vou honrar o Senhor? Se eu não posso dar dinheiro para a cabeça que é Cristo, não precisa de dinheiro, mas o corpo precisa. Né? Então no Antigo Testamento você tinha sacerdotes e levitas, que eram os obreiros lá do Antigo Testamento, mas no Novo você tem bispos e diáconos, que são os obreiros atuais. No Antigo Testamento você tinha órfãos, viúvas necessitados. No Novo Testamento você também tem órfãos, viúvas e necessitados. Agora eu te pergunto, como que você quer impor a mesma carga na nova aliança, mas se você não dá o mesmo recurso? Isso é incoerência, isso não é justo. Você está entendendo? É por isso que Paulo ele vai fazer uma aplicação da lei para fazer defesa do seu sustento e para defender também em relação ao cuidado dos órfãos e das viúvas. E por isso, irmão, eu quero que você entenda. Para de ficar repetindo igual papagaio. Os pastores que pedem dízimo é tudo do diabo, tudo não tem entendimento. Eles realmente, muitas vezes, não têm entendimento de tudo isso que eu expliquei. Mas, no fim das contas, o que Paulo disse é exatamente a mesma coisa. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, passa a esclarecer isso para os irmãos, para eles entenderem o propósito. Uma coisa que entristece muita gente hoje é que os dízimos nas igrejas não é distribuído da maneira correta. O que eles fazem?
eles pegam ali, eu sei que o dízimo tem um sentido espiritual também, é óbvio. Toda lei tem um sentido espiritual, tá? Mas aí o que eles fazem? Inclusive é das 2 e 3 testemunhas que eu tinha falado anteriormente, por isso que lá em Jerusalém, por isso que a Bíblia fala que contra a grande prostituta, Deus vai enviar o quê? Né? 2 testemunhas nos fins dos tempos. Não só contra a grande prostituta, quanto o mundo todo. Vai vir 2 testemunhas, porque a lei está sendo ali. Embora ela tenha um sentido espiritual e profético, isso vai acontecer no futuro. Agora, qual que é a tristeza que dá no nosso coração? Muitas vezes as pessoas recolhem dízimos, recolhem as ofertas que são dadas. Você fala, qual que seria a minha proporção hoje, nos dias de hoje? 10% é a proporção que você pega do Antigo Testamento para hoje. E não é isso que está escrito? Agora, eles pegam oferta para ajudar, depois que o caixa está cheio, é isso que é absurdo, ajudar órfãos e viúvas, ou seja, ajudar algum irmão necessitado. Eles não põem a mão no dinheiro do caixa muitas vezes, não é sempre, mas é muitas vezes. O que entristece a gente é que essa divisão desse recurso não é administrada da maneira correta. E essa sensação de injustiça faz a gente fechar o nosso coração. E de fato fecha o nosso coração, porque você vê a injustiça. Agora, eu sei que depois desse estudo, agora você abriu o seu entendimento, ampliou o entendimento. Então eu peço a você que estiver ouvindo, que for pastor, que for obreiro, irmãos, o meu compromisso é com a palavra. Eu quero que você não se entristeça, mas que você entenda que você tem um compromisso diante de Deus de sustentar, de ajudar aqueles irmãos que estão passando necessidade na sua igreja. Você tem direito de receber sim, não com ganância, não além da conta, tá certo? Diante daquilo que é justo. Você está numa comunidade pobre e andando de carrão às custas dessa comunidade, está errado. Agora, passa alguém necessidade, você vira as costas, não põe a mão no caixa, não põe a mão no bolso, não orienta a cuidar, isso está errado também. Você precisa ir ensinar essa congregação a ser voluntário, ajudar os seus irmãos. Irmão, nós temos aprendido coisas maravilhosas aqui na nossa congregação com essa prática de ter liberdade para expor qualquer ponto sem ter que ficar escondendo nada, dando a cara a tapa. Porque eu sei que tem um monte de gente que deve falar mal desse vídeo, deve falar que eu sou lobo, sei lá o que quiser falar lá. Mas a Bíblia fala que aqueles que verdadeiramente querem viver o Evangelho padecerão perseguições. E Deus falou comigo uma vez que Ele iria me levantar para destruir heresias. Eu não sou específico não, eu só sei que essa é uma das funções que Deus me chamou para fazer. E é por isso que eu estou aqui, para alertar você. Pare de falar mal de todo mundo à toa. Entenda os propósitos de Deus. Se até hoje Deus tem cuidado, Deus salvou muitas vidas. Deus tem um propósito, Deus está agindo da maneira mais sensata possível, né? E aí eu queria agradecer cada um irmão que participou conosco. Peço que compartilhe esse vídeo para ser bênção na vida de muitos irmãos. Ficou enorme esse vídeo, mas precisaria ter início, meio e fim para que a conclusão fosse realmente entendida na mente dos irmãos, a qual Paulo faz uma aplicação disso de uma maneira fantástica, e isso é lindo, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, muito obrigado por participar cada um, e vou estar postando esse vídeo não só no Facebook, mas também no YouTube, para os outros irmãos participarem também, tá ok? A paz do Senhor, tenha um bom dia no Senhor. Opa!